Muito bem, hoje é o dia 1 de junho, não é? O dia da criança e, portanto, faz todo o sentido nós dedicarmos esse dia justamente aos problemas da infância. De manhã venho aqui à ajuda de berço, à tarde irei tratar de um problema infeliz que todos nós conhecemos, que é a questão do bullying. E também vamos assinalar esse mesmo dia com a entrega de 3 projetos de solução, mas particularmente um que tem a ver com o apoio do Estado à criação de creches, isto no enquadramento até do programa eleitoral que tínhamos apresentado, do combate à fraca natalidade que o país tem e, portanto, a ausência de creches em número significativo e suficiente é naturalmente um entrave à melhoria da natalidade. E, portanto, assinalamos isso o dia e assinalamos aqui de manhã com esta instituição notável, que realmente cumpre aqui uma função social importantíssima, de apoio a crianças que não têm retaguarda familiar, ou então que a retaguarda familiar ainda pode ser pior do que se não a tivessem, não é? E, portanto, dão aqui, ou procuram dar aqui um seguimento à vida das crianças, com bastante êxito, mas nem sempre com êxito total, infelizmente, como nós sabemos que é, e que está em curso agora um investimento que também estará em breve concluído, muito em breve concluído, para aumentar a capacidade instalada e a capacidade de resposta naquela que é a maior cidade do país. Mas acha que esta iniciativa devia ser replicada? Há necessidade disto em Lisboa? A necessidade em Lisboa e a necessidade no país todo, como é evidente. O Estado dá um apoio, mas aquilo que aqui é mais relevante é a boa vontade e o envolvimento da sociedade civil. As pessoas com quem estivemos ali a falar não são funcionários do Estado, são pessoas como todos nós, que dedicam uma parte da sua vida e, em alguns casos, uma parte da sua poupança e do seu património a ajudar este objetivo mais do que nobre, como todos nós facilmente percebemos. E, portanto, a resposta é sempre escassa nós, PSD, a nível nacional, fomentaremos isso, e neste particular, o engenheiro Carlos Moedas, uma vez eleito Presidente da Câmara de Lisboa, quer com a sua presença aqui também mostrar o empenho que tem neste tipo de problemas, de ordem social, e dentro dos problemas de ordem social, este muito em concreto, de apoio à infância. Vamos voltar ainda à questão dos festejos da Champions. Sim. Se ficou satisfeito com as explicações ontem dadas pelo Primeiro-Ministro António Costa, e já agora, se fosse Primeiro-Ministro, como é que resolvia a questão dos Santos que se aproximam? Olha, se fosse Primeiro-Ministro, para ser muito claro, era assim relativamente à final da Liga dos Campeões. Em Portugal, os estádios estiveram vazios durante este ano e meio, desde março de 2020, e, portanto, não era justo que possa haver um jogo e apenas um jogo, e apenas porque não são equipas portuguesas nem público português, passarem a ter um estatuto diferente. Portanto, a realização da final da Liga dos Campeões em Portugal, sim, sim. Se eu fosse Primeiro-Ministro, sim. Desde que não tivesse público, para ser exatamente igual àquilo que foram os demais jogos, não até por uma questão de equidade, mas por uma questão de lógica. Se eu estou a dizer que os jogos de futebol não podem ter ninguém, os jogos de futebol não podem ter ninguém, independentemente se da primeira divisão, da segunda divisão ou serem internacionais, porque o objetivo é um objetivo de caráter sanitário e de defesa das populações. Portanto, para mim, essa decisão é clara. Na exata medida em que todas as promessas que foram feitas de que tudo seria controlado, era muito difícil que viesse a acontecer com a eficiência necessária, porque se pudesse acontecer com a eficiência necessária, também os jogos portugueses podiam ter gente. Portanto, não faz sentido. Mais ainda quando eu ainda não percebi bem, para ser sincero, eu ainda nem percebi muito bem o que é que o Governo quer relativamente, por exemplo, às praias. Permite-se isto que se viu na cidade do Porto. E agora diz-se que as pessoas têm de ir à praia com máscara. E ainda não percebi bem o que quer dizer. Já ouvi uma tese que vai até à toalha com máscara e depois tira a máscara. Já ouvi uma tese que está sentado na toalha sem máscara, mas se levantar tem de pôr. Não sei se tem de tomar banho com máscara, não sei o que é que tem de fazer. E, portanto, quando andamos nisto, altamente limitativo daquilo que vai ser o descanso das pessoas na praia, ao mesmo tempo assiste-se àquilo que se assistiu no Porto. Pior ainda, se já se tinha assistido a uma ameaça em Lisboa, com os festejos do Sporting, podíamos ter aprendido com isso. Não aprendemos nada, no Porto ainda foi pior
do que aquilo que tinha acontecido. Então, Duplamente não pior. Ficou satisfeito, Pior. não ficou Pior. satisfeito com as explicações? Pior porque foi pior e pior porque já devíamos ter aprendido com o que tinha acontecido 2 ou 3 semanas Então antes. não ficou satisfeito com as explicações que o Primeiro-Ministro deu ontem? Claro que não, para já, demorou não sei quanto tempo a dar a resposta. E depois a resposta, veio uma resposta assim mitigada a dizer nem tudo foi bem, mas uma parte foi bem, não sei o quê. Aliás, o secretário de Estado do Desporto até disse que a coisa correu muito bem. Eu diria, o que é que faria se corresse mal, não é? Portanto, não faz sentido. Relativamente aos Santos Populares, que é a sua resposta, para mim é evidente, a situação é idêntica àquilo que foi no ano passado. Infelizmente, não há condições para festejar os Santos Populares nos termos em que todos estamos habituados desde pequeninos e sabemos como é, porque isso são aglomerados e aglomerados de pessoas. E, portanto, mais vale fazermos o sacrifício neste momento de não termos o Santo António, não termos o São João e conseguirmos segurar a pandemia, do que numa noite, ou em 2 noites neste caso, estragarmos tudo que temos vindo a conseguir. Vale a pena fazer isso em nome do interesse do país. E quando falam em economia, até alguns presidentes de Câmara vêm dizer a economia, e portanto temos aqui um balão de oxigênio para a economia. Não, quer dizer, a ajuda à economia é justamente conseguir que nós possamos entrar na normalidade o mais depressa possível. E não é a faturação em 24 ou 48 horas, porque em 24 ou 48 horas é isso mesmo, e pode até significar prejuízos adicionais futuros. Portanto, aquilo que deve ser feito é uma coisa estruturada com pés e cabeça. E relativamente aos Santos Populares, por muito que custe, é estruturado e com pés e cabeça. Então, Então, a solução anúncio que o Dr. Rui Moreira encontrou para o Porto, parece-lhe, e é isso aproveito para lhe fazer 2 perguntas. Sim. Primeiro, aquilo do que o Dr. Rui Moreira o acusou, de uma portofobia, Sim. e também se fossem corridas de carros, que teria sido favorável. E pergunto-lhe, por outro lado, esta decisão que foi encontrada na Câmara do Porto para festejar os Santos, se fosse Presidente da Câmara do Porto, se Eu, se fosse Presidente da Câmara do Porto ou do outro lado qualquer, fazia aquilo que acabei de dizer. Eu não criava condições que atraíssem as pessoas a vir para a rua no dia, neste caso no Porto, no dia 23 de junho à noite. Não criava essas condições, não punha carroceiros, não punha nada disso, porque isso cria as condições, chama as pessoas. É agradável para as pessoas, gostamos disso, estamos habituados a isso, sempre estamos, mas vale a pena o sacrifício, na exata medida que Portugal está quase à beira de conseguir ultrapassar estas dificuldades, relançar a economia, relançar a vida social, relançar a vida cultural, tudo, está quase. Portanto, não vamos estragar tudo agora com este tipo de coisas. Portanto, Presidente de Câmara, em minha opinião, não deve criar as condições para que as pessoas venham para a rua. E, portanto, ao pôr carroceiros e coisas dessas na rua, estão a criar condições para as pessoas vir para a rua. É isto. Deixa-me perguntar ao candidato à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, se concorda com esta ideia de não haver reais este ano. Eu penso que nós deveríamos ter planeado de outra maneira, e eu disse isso quando foi dos festejos do Sporting, e esse planeamento, se for feito, nós poderíamos ter aqui maneiras para poder controlar. Nós temos já uma decisão a nível do Conselho Europeu e também da Comissão Europeia ao nível da certificação e do passaporte da vacinação. Temos a capacidade de testar e, portanto, nós poderíamos realmente ter ou a solução que fala aqui o Sr. Presidente do Partido, dizer não temos essa capacidade, então não fazemos, ou poderíamos tentar fazer com pequenos grupos que as pessoas possam festejar o mínimo. Porque aquilo que se passa hoje é que as pessoas já não percebem. Ou seja, veem de uma maneira os estrangeiros, como os ingleses que vieram, a festejar daquela maneira, e agora que autoridade é que nós temos para dizer às pessoas, mas os lisboetas não podem comer uma sardinhada? E eu diria que neste caso, então nós poderíamos ter planeado em avanço e dizer que as pessoas, para fazerem em pequenos grupos, que teriam que se testar, teriam que mostrar um certificado de vacinação e fazer em pequenos grupos e festejar alguma coisa dos Santos Populares, porque os lisboetas também o merecem. Agora, o que os lisboetas não merecem é... um plano. Parece-lhe que nesta altura já deveria ter feito, pelo menos como Rui Moreira, e já ter apresentado algum tipo de plano para os Santos Populares, ou dizer que então não podem acontecer? Exatamente, foi isso que eu pedi ao Presidente da Câmara. Pedi ao Presidente da Câmara, exatamente a seguir aos festejos do Sporting, que ele planeasse. E na altura disse, faça uma testagem em massa de todas as pessoas que estiveram nos festejos do Sporting. Nada foi feito, só depois é que foi feito, quase 2 semanas depois. E aquilo que ele devia ter feito era apresentar esse plano. O plano poderia ser dizer que não fazia, mas podia ser também um plano com os cuidados necessários para fazer algum tipo de festejo. E nós não vimos isso. Os arraiais. Exato, mas Acaba de ser os Santos anunciada não a são... proibição dos Muito arraiais bem, em mas, Lisboa. como sabe, os Santos não são só isso. Os Santos têm a comer uma sardinhada com os nossos amigos, a estar ali, a andar a festejar, de certa forma, aquilo que os lisboetas merecem. Eu acho que temos que ter
esse cuidado e temos de ter a capacidade de pensar que o mundo mudou. E, portanto, nós vamos ter aqui que ter um planeamento pós-Covid para uma vida que vai ter sempre um pouco de Covid. Vai ser muito difícil que tudo isto desapareça. Portanto, nós vamos ter que encontrar maneiras de viver com o Covid. E, para isso, é preciso um Presidente da Câmara que tenha planeamento, que saiba gerir com planeamento e que saiba ter essa visão de um planeamento daquilo que vai ser as nossas vidas. Se vai ter sido feito como até agora vimos, que é ao empurrão, na urgência, só depois do acontecimento e, sobretudo, ainda não ter anunciado nada. Anunciou hoje dos Arraiais, mas não tinha dito absolutamente nada sobre o que é que se deve fazer. Eu acho que isso é muito importante para a avaliação que os lisboetas vão fazer deste Presidente da Câmara. Se discorda ou não concorda, ou seja, percebi que é preciso planeamento, mas não havendo, como acabou de dizer, concorda com esta decisão ou não concorda? Não havendo planeamento não podemos fazer. Eu, como Presidente da Câmara, teria pensado com muita antecedência como é que tinha zonas de entrada com testagem, como é que fazia essa testagem, como é que fazia os certificados de vacinação. Isto já é uma decisão do Conselho Europeu, passou agora naquilo que chamam na Europa os trílogos entre o Conselho, a Comissão e o Parlamento. E, portanto, nós temos a capacidade de começar lentamente na sociedade a criar condições para vivermos, mas com a testagem necessária, com tudo isso. Isso não está a acontecer e Fernando Medina ainda não anunciou, nem disse nada, parece que disse esta manhã, mas já é tarde, já deveria ter falado e anunciado e podia ter tido a decisão de não fazer. Eu teria pensado muito bem de fazer uma coisa muito controlada, porque os lisboetas merecem ter algum tipo de festejo e não percebem porque é que os estrangeiros têm festejos, porque é que no futebol se tem festejos e porque é que não temos algum tipo de festejo nos centros populares. Portanto, eu iria por esse caminho, portanto, vou trabalhar nisso para o futuro como Presidente da Câmara, que é um plano pós-Covid que nos permita ter uma vida que merecemos, participar economicamente e ter as coisas a funcionar. Portanto, é isso que pedimos a um Presidente da Câmara com visão. E não respondeu às críticas do Dr. Rui Moreira que lhe fez? Não, também não vou responder. Foi de propósito que não respondi. Eu tenho ainda uma questão, já que falou de equidade. O PSD aprovou na Assembleia da República a isenção fiscal para a final das Champions. Jorge Bacelar Gouveia enviou uma carta para a Provedora da Justiça considerando que pode ser inconstitucional precisamente por essa questão da equidade. Como é que o PSD vê esta questão? Tanto quanto eu posso-me relembrar, que não estive diretamente envolvido nisso, mas o que eu acho é que aquilo que foi votado na Assembleia é algo que é sempre votado em idênticas circunstâncias. Foi sempre assim no passado e, portanto, deve ter sido uma votação, sinceramente, não estou completamente dentro disso, mas deve ter sido uma votação repetida a exemplo do que sempre aconteceu. É para evitar a dupla tributação. E eu penso que tem a ver exatamente com isso, porque as pessoas são tributadas, os jogadores, eles são tributados no lugar de origem e depois para não serem duplamente tributados. Mas acho que isso foi feito desde sempre, é a ideia que eu tenho.